A Revolução Francesa. Em 1789 teve início a Revolução Francesa, que pôs fim à monarquia absoluta em França. Naquele tempo, o clero e a nobreza tinham enormes privilégios, enquanto a burguesia e o povo, que viviam com muitas dificuldades, eram obrigados a pagar pesados impostos. Os revolucionários franceses defendiam novas ideias, como a liberdade, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e a fraternidade. Muitos nobres e clérigos foram mortos, tal como o rei absoluto Luís VI e a rainha Maria Antonieta. Bloqueio continental. As ideias da Revolução Francesa espalharam-se rapidamente pela Europa e pela América, tendo surgido diversas revoluções nestes continentes. No entanto, alguns países com monarquias absolutas uniram-se e entraram em guerra contra a França. Foi nesta altura que um militar francês, Napoleão Bonaparte, passou a governar a França. O exército francês, comandado por Napoleão, venceu a maioria das batalhas, conquistando muitos territórios e formando um império. Napoleão Bonaparte tornou-se imperador dos franceses em 1804. A Inglaterra era a principal inimiga da França. Não tendo conseguido vencê-la militarmente, Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806. Ou seja, mandou fechar os portos europeus aos navios britânicos, impedindo-os de fazer comércio. Napoleão esperava enfraquecer os ingleses, obrigando-os desta forma a renderem-se. O que aconteceu a Portugal? Portugal, como velho aliado da Inglaterra, hesitou em fechar os portos aos ingleses e, por isso, Napoleão mandou invadir Portugal em 1807. Nessa época, Portugal já era governado pelo príncipe regente Dom João, filho de Dona Maria I, pois a rainha estava gravemente doente. Quando o exército francês dirigia para Lisboa, o príncipe Dom João, com a ajuda da Inglaterra, partiu para o Brasil, acompanhado da família real e de muitos elementos da nobreza. O governo do país ficou entregue a uma junta de regência. Primeira invasão francesa. A primeira invasão francesa teve início em novembro de 1807. Os franceses atravessaram o centro do país e ocuparam Lisboa. Eram comandados pelo general Junot e não encontraram grande resistência. No entanto, o descontentamento dos portugueses não tardou, pois Junot substituiu a bandeira portuguesa pela francesa e demitiu a junta da regência escolhida pelo príncipe Dom João. Os soldados franceses eram extremamente violentos, roubando e destruindo tudo à sua passagem. A Inglaterra enviou milhares para apoiarem os portugueses. Sob o comando do general Wellesley, o exército luso-britânico venceu as batalhas da Roliça e do Vimeiro. Os franceses foram obrigados a negociar a paz na Convenção de Sintra, abandonando Portugal. Segunda invasão francesa. Napoleão não aceitou a derrota e voltou a enviar um exército para Portugal. A segunda invasão ocorreu em 1809 e foi chefiada pelo general Soult. Desta vez, os franceses entraram em Portugal pelo norte do país, ocupando a cidade do Porto. Ocorreu então um episódio particularmente dramático. No dia 29 de março, quando os portuenses fugiam dos soldados franceses, a ponte das barcas cedeu. Milhares de portugueses caíram no Rio Douro e muitos deles afogaram-se. Com a ajuda da população, que lutou corajosamente, o exército luso-britânico acabou por obrigar os franceses a abandonarem Portugal. A terceira invasão francesa. Em 1810, começou a terceira invasão francesa. Sob o comando do general Massena, os homens de Napoleão deixaram grande destruição à sua passagem. No entanto, foram derrotados na Batalha do Bussaco, em setembro de 1810. Para evitar a conquista de Lisboa pelos franceses, o general Wellesley tinha mandado construir um conjunto de fortificações a norte da capital, as linhas de Torres Vedras. Os franceses foram definitivamente derrotados em 1811. Estas invasões tornaram o país mais pobre, pois prejudicaram a produção agrícola, a indústria e o comércio.